vamos dando continuidade, então, à resolução de exercícios. Vamos agora para o exercício 8, da página 35 do livro, tá? Então, o enunciado, já anotei algumas informações aqui, de acordo com o nosso enunciado, diz o seguinte, vamos lá. Considere um secador de cabelos de 2.800 watts e 220 volts em funcionamento de acordo com as condições normais. Watts, sempre lembrando, é potência, e volts é a unidade de voltagem ou tensão elétrica, tá? Então, já anotei os valores aqui, né? Essas informações dadas no enunciado. Pergunta: como você classifica o secador de cabelos, receptor ou resistor? Essa classificação vocês podem observar na página 34 do livro de vocês. Porém, a primeira classificação que nós temos, a rigor, nós temos classificação de gerador e receptor, tá? Um gera e outro recebe, certo? Porém, de acordo com a classificação dos receptores, de um modo geral, o secador de cabelo, ele vem depois a se chamar de resistor. Porém, a primeira classificação dele é receptor, porque ele recebe a energia, ok? Então, a resposta correta é receptor nesse primeiro momento, beleza? Letra B. Qual é a intensidade de corrente elétrica no secador? Então, aqui, a intensidade de corrente elétrica, a gente parte, então, da nossa expressão, potência igual corrente vezes voltagem, ou voltagem vezes corrente, aqui, né, o produto da voltagem e corrente. A ordem aqui não altera, né, mas, então, substituindo os valores, o que nós temos? A potência, 2.800, a corrente, 220, isolando aqui, eu só inverti o lado da igualdade, nesse caso, para a gente compreender bem certinho a divisão, a operação que nós vamos fazer, né? Então, dividindo, eu já tenho o cálculo feito aqui, ó. Olhem só, corrente vezes 220, igual a 2.800, 220 está multiplicando, passa para o outro lado, então, dividindo aqui, fazendo o cálculo, igual, então, a 12,7 amperes, ok? Essa é a questão, então, questão 8. Questão 9, vamos lá. Questão 9, nós temos 3 aparelhos. Já tenho os valores aqui. Diz o seguinte: considere os seguintes aparelhos elétricos: lâmpada, ferro de passar e chuveiro, de acordo com as especificações. Isso está aparecendo todos aqui. A lâmpada, 100 watts, a voltagem 127 volts, ferro de passar 220 watts, a voltagem 220 volts, perdão, é 2.200, aqui a potência do ferro. Chuveiro, 4.800 watts e 220 volts funcionando, né, em suas condições, né, normais de funcionamento. A pergunta: qual deles possui maior resistência elétrica? Tá? Questão da resistência elétrica, nós vamos usar a expressão que eu já passei para vocês também, tá lá no material de estudo também que foi passado. Potência é igual a voltagem ao quadrado dividido pela resistência. Porém, aqui nós queremos determinar a resistência. Então, a resistência está aqui no denominador. Nós temos que passar essa resistência para o numerador. Então, a gente vai fazer uma inversão. Eu vou passar a resistência para cá multiplicando e a potência passa dividindo. Tá? Então, vou inverter esses dois valores aqui. Então, eu vou ficar, no final, uma expressão voltagem ao quadrado dividida pela potência. Eu vou ter essa expressão aqui. Essa expressão, então, eu vou estar utilizando para cálculo da resistência elétrica, então, desses 3 aparelhos. Então, inicialmente, resistência da lâmpada. A voltagem da lâmpada, 127 ao quadrado, dividido pela potência da lâmpada, que é 100. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho 161,29
dividido por 100, eu tenho uma resistência de 161,29 ohms, tá? Esse é da lâmpada. A resistência, então, do ferro de passar. O ferro de passar, novamente, nós temos a voltagem, olha só, voltagem 220, a potência 2.200. Então, 220 ao quadrado, dividido por 2.200. 220 ao quadrado, eu tenho 48.400, dividido por 2.200. Eu tenho como resposta 22 ohms. Isso para o ferro de passar. Para o chuveiro, então, a resistência do chuveiro, tá? Vamos colocando aqui. Novamente, aqui, ó, eu tenho, então, a voltagem 220, a potência 4.800. Vamos colocar 220 ao quadrado, dividido por 4.800. 220 ao quadrado, então, dá 48.400, dividido por 4.800 aqui. Fazendo esses cálculos, né? Vocês provavelmente usam a calculadora ali, né? 10,08 ohms. Então, a pergunta é, qual deles tem maior resistência, né? Comparando, logicamente, a nossa lâmpada, né? Ok? Nesse caso, tudo bem? Letra B. Em funcionamento durante o mesmo intervalo de tempo, qual deles consome mais energia elétrica? A energia elétrica, ela está diretamente ligada pela expressão, lembram isso? Eu também passei no material para vocês. A energia elétrica só depende da potência do aparelho, que é a rapidez com que ele consome a energia, e o tempo que ele permanece ligado, tá? Essa energia. Quanto mais potente é o meu aparelho, não significa que de repente ele vai gastar mais energia. Se eu uso pouco, talvez ele não consome tanta energia. Mas quanto mais tempo eu ficar com esse aparelho também ligado, mais energia vai estar consumindo. Então, depende exclusivamente do tempo. Aqui é tempo, né? E se o tempo é o mesmo para os três, o tempo é igual, basta a gente comparar a potência. Então, qual deles tem maior potência? O chuveiro, né? Então, o chuveiro, comparando lá, o chuveiro elétrico vai consumir, então, mais energia elétrica, certo?